Meus amados e queridos irmãos, vamos aqui, eu quero, neste momento, trazer uma palavra bastante, já disse, objetiva, sucinta. Vamos colocar alguns slides agora. Quero falar sobre a semeadura, o quanto é importante nós semearmos na obra de Deus. Antes de celebrarmos a ceia, eu vou estar trazendo essa palavra e vamos estar recolhendo, então, a oferta, como nós já denominamos, a oferta das primícias. Vou contar com a ajuda do Uriel, ali no Data Show. Ele vai estar nos auxiliando, então, com alguns slides para ficar mais fácil a visualização dos irmãos. Preste bem atenção e eu quero compartilhar com vocês, então, este tema, semeando para uma abundante colheita. É bem verdade que todos aqueles que semeiam, eles semeiam na expectativa de colher. Ninguém lança uma semente sem ter expectativa de que ela vai dar fruto, que ela vai crescer. Não é troca, não é permuta, não é negociação, mas é o processo da própria natureza. Você lança uma semente na terra, você planta na expectativa de que um dia você possa estar colhendo. E no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus, tudo aquilo que nós semeamos, vocês podem ter certeza pela palavra, há uma promessa de colher, de colheita. Interessante, é tudo, não se trata tão somente em dinheiros, em finanças, mas é tudo que a gente faz. Eu louvo a Deus. Ontem eu estava pensando comigo mesmo, analisando comigo mesmo, muitas coisas que hoje eu estou plantando, às vezes eu não vou colher, mas os meus filhos vão colher. Às vezes eu não vou colher, mas a minha geração vai colher. Foi ontem mesmo, eu estive conversando com o pastor Lorival, o prazo que a gente tivemos ali no encontro. Eu achei muito bom quando eu fiz o convite para ele fazer o casamento do meu filho. Acredito que todos estão sabendo que meu filho vai casar em agosto. E ele prontamente me virou e disse: com prazer, pastor, já está na agenda, vou agendar, e já está na minha agenda, vou fazer o casamento. Aí sabe o que vem na minha mente, amados? Eu já fiz casamento de tantas pessoas, irmão Gerson. Dezembro agora eu saí daqui de Goiânia, fui em Guarujá, São Paulo, 1.200 quilômetros, para fazer apenas um casamento. E penso assim, todas as minhas custas, não estou falando isso aqui como que a pessoa teria que arcar, não, fui com alegria, com prazer. É tanto que chegando lá, a noiva, que os irmãos conhecem, que é prima do irmão Beto, ela pegou o dinheiro para pagar todas as despesas. Eu disse: eu não quero. E sabe o que eu disse? Eu estou plantando, eu estou semeando. Mas tem pessoas que às vezes não vê assim, não vê assim. E eu louvo a Deus. Quando ontem o pastor Lorival deu para mim a resposta, irmão, sabe o que veio no meu coração na hora? Foi exatamente isso. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então, em tudo, às vezes a gente deixa de fazer achando que simplesmente você está fazendo pela pessoa. É lógico que em primeira mão a gente pensa na pessoa. Mas a gente tem que pensar mais além, lá na frente. Às vezes os seus filhos, os seus netos vão colher aquilo que você estiver fazendo hoje, plantando hoje. A gente tem que pensar sobre isso. Ok? Então, é óbvio que agora nós vamos falar, sim, sobre finanças, sobre oferta, porque é o nosso foco maior aqui, em termos, porque nós já havia falado isso à igreja. Então, eu quero a compreensão dos irmãos. Próximo slide, irmão Uriel, por gentileza. Semeando para uma abundante colheita. Vamos lá. Texto bíblico, se você puder abrir a sua Bíblia, ou então acompanhe aqui comigo no telão. Eu nem vou usar a minha Bíblia, que já está tudo bem especificado aqui. Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A igreja, vamos ler todos juntos? 1, 2 e...
Está bem claro, né? Enquanto existir a terra, enquanto houver a terra, vai haver isso aí, ó. Sementeira, você tem que semear. E colheita, ceifar. Obviamente que semeia, tem que ceifar. Depois, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Próximo slide, vamos lá. Em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, diz assim, Paulo dizendo, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus, Ele interessa não é no valor da nossa oferta, é na disposição do nosso coração. Se você faz isso com o seu coração disposto, com o seu coração alegre, realmente há uma promessa, Deus te recompensará. É bíblico isso. É bíblico isso. E eu chego à conclusão, não existe nenhum livro que fala mais em dinheiro do que a Bíblia. Me apresente, tá? Não existe. Vamos lá, próxima referência bíblica. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Com a medida com que tiver medido. Eu já testemunhei aqui, no ano de 2011, me parece, 2011, 2010, eu estive nos Gideões missionários. Acho que eu já falei isso aqui. E Deus falou tão forte ao meu coração que eu ainda não tinha dado uma oferta missionária. E falando de oferta missionária, eu abro um parênteses aqui, que hoje é o dia da oferta missionária. Só que nós vamos tirar essa oferta domingo que vem. Eu vou quebrar aqui uma norma, né? Mas domingo que vem a gente vai tirar a oferta missionária. O certo é que eu fui nos Gideões e Deus falou fortemente ao meu coração para me contribuir com a obra missionária. E eu ainda não havia contribuído, irmãos. Não é aquela oferta habitual do culto. Dado uma contribuição que me custasse alguma coisa à obra missionária. E assim o fiz. E quando eu fui lá à frente, no ginásio, lá no galpão, aliás, não era no ginásio, era no galpão que fica ao lado da igreja, e estava acontecendo o culto, e quando eu fui à frente, levei a oferta, Deus falou fortemente ao meu coração. Sabe aquela certeza quando vem assim no seu coração? E Deus falando assim, eu vou te abençoar ricamente por essa atitude. E eu vim embora, isso parece que foi 2010 mesmo, eu vim embora, lógico, voltei para Goiânia, pouco tempo depois, eu não lembro quantos meses foram, se foi 5, 4 meses, foi por aí, é por essa faixa, de 5 meses para trás, aconteceu o quê? Meu cunhado chegou lá na minha casa e disse assim para mim, olha, eu trouxe esse carro aqui, que é o carro que eu tenho até hoje, eu ainda não tinha comprado nenhum carro zero, e chegou com a chave e disse assim, este carro aqui é seu, Deus mandou eu trazer para você, e é você. Se você não ficar com este carro, eu vou passar para outro, mas este carro é seu. E me entregou o carro. Olha, irmãos, obviamente, eu vi na hora Deus me fazendo lembrar. Olha, lembra do que eu te falei, que iria me abençoar. Então, na verdade, quando a gente realmente semeia, eu volto a dizer o que eu disse no início. Deus, Ele é fiel, meu amado. Ele é fiel. Eu vi uns testemunhos aqui essa semana, de 2 irmãos aqui, até o irmão Luiz, que nem é daqui da igreja, está congregando ali no campo de Campinas, mas mora aqui no fundo, ele deu um testemunho aqui, me parece que foi na quinta, e a irmã Cida também deu um testemunho aqui na quinta, que pegaram o envelope, não tinha o dinheiro para colocar, mas Deus providenciou e de forma até milagrosamente para eles colocarem a oferta no envelope e hoje vão entregar a oferta. Veja só, então Deus, Ele é fiel e Ele é um Deus de providência. Próximo slide, vamos lá, agora sim entraremos na introdução. Vamos examinar hoje a lei da semeadura e da colheita.
Esta é, sem dúvida, a maior lei espiritual sobre a prosperidade contida na palavra de Deus. Próximo. Ela é universal, imutável, como as outras leis estabelecidas por Deus. E se a seguirmos, podemos ter antecipadamente a certeza de que teremos uma abundante colheita, que é o tema da palavra. Uma boa semeadura para que tenhamos uma abençoada colheita. E a observância dessa lei consiste em aplicar à vida os princípios divinos. Quais são os princípios bíblicos da semeadura financeira? São simples, porém extraordinário, e realmente funciona, tal como uma semeadura natural no campo ou na lavoura. Deixa eu perguntar aqui aos irmãos, quantos confirmam comigo, e tenha somente os que têm certeza que esta lei funciona de verdade? Levante a sua mão e diga amém. Tem alguns que na verdade, têm essa convicção. Eu tenho isso comigo. Assim como, após a noite vem o clarear do dia, e após a tempestade vem a bonança, e após o inverno vem o verão, o que vem após a semeadura? A colheita. Isso é fato, amados. Após o dia, vem a noite, e após a noite vem o dia, ou vice-versa. Após a tempestade, vem a bonança. A tempestade, ela não dura por muito tempo. E após a semeadura, sem dúvida alguma, virá a colheita. Próximo. Também é certo que, se não houver sementeira, não haverá colheita. Só pode colher quem semeia. Quem não semeia, não colhe. Tem gente querendo colher, mas sem semear. Tem gente que está querendo a bênção, mas não querem, né? Pagar o preço da bênção. Você está entendendo? Então, é bem certo isso. E como é certo? Então, quer colher? Plante, semeie, que você vai colher. Próximo. Parece simples e óbvio, porém, na prática, muitos estão esperando a prosperidade em Deus, como eu já disse, sem antes semear, segundo os princípios estabelecidos por Deus. Então, o princípio de Deus é: semeie e você vai colher. Não inverta isso, que não funciona. Só funciona se semearmos. Vejamos alguns desses princípios. Vamos lá. Primeiro princípio, o princípio da... Me acompanhe, eu vou pegar vocês. É preciso escolher criteriosamente a semente. É lógico, se eu quero colher laranja, eu tenho que plantar laranja. Eu tenho que escolher a semente. O que você quer colher? Em que aspecto? Em que área? O que eu quero colher? Então tem que escolher criteriosamente a semente. Veja só o que Gálatas capítulo 6 e versículo 7 diz. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, ali está falando tudo que você semear, tudo isso, tudo que você plantar ou semear, você vai ceifar. Então tem que selecionar a semente, cuidado. Que de repente você está plantando uma semente que ela vai produzir, sim, mas não é aquilo que você talvez esteja esperando, porque você não teve o critério de escolher a semente. E isso é fato. Escolha bem a semente, né? E você terá uma boa colheita. Olha o que diz: nem toda semente é boa para o plantio. Não semeie qualquer semente, não jogue a semente ao chão, plante a semente com fé. Isso é fato. Próximo. Vou adiantar um pouquinho, porque as horas passam tanto. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Até o próprio Deus teve o critério de escolher a semente. Observe aí. Cada uma segundo a sua espécie. Deus não jogou ao léu. Deus não fez às escuras. Deus selecionou a semente. Próximo.
Se você deseja prosperar, acredite piamente naquilo que o Senhor fala na sua palavra. Em seguida, comece a obedecer a palavra, praticar os princípios bíblicos em sua vida. E por fim, comece a semear semente de qualidade na oferta e no dízimo. Comece por aí. Se você começar por aí, você está começando bem, você está começando certo, você está escolhendo a semente certa. É por aí. Próximo. Se você deseja uma colheita de dinheiro, semente que você tem que semear é o dinheiro. Se eu quero uma colheita do dinheiro, então não tem que semear outra semente, é o dinheiro. Comece a ofertar com generosidade para a obra de Deus, seja fiel na entrega do dízimo ao Senhor. Uma semeadura de qualidade se faz através de ofertas generosas ao Senhor e pontualidade e fidelidade na entrega do dízimo. Então, irmão, não inverta as coisas, porque às vezes, em vez em quando, a gente vê alguns entre nós que ele é avarento mesmo, vou ser bastante direto aqui, avarento, e às vezes ele acha que ele, sendo fiel a Deus nos cultos, obedecendo direitinho, entre aspas, e não ser fiel nesta área, Deus vai abençoar ele nesta área que eu estou referindo, à área do dinheiro. Segundo a palavra de Deus, não. Se eu quero a bênção de Deus sobre a minha finança, sobre o meu salário, então eu tenho que dizimar o meu salário. Eu tenho que dizimar o meu dinheiro. Se eu quero bênção de Deus nesta área, a semente é o dinheiro. Não tem outra semente. É assim que eu demonstro que Deus, Ele é o Senhor. E que Ele manda naquilo que eu também possuo, em tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. Princípio da quantidade. É preciso definir a quantidade de sementes que serão plantadas. O primeiro princípio é, quem lembra? Qualidade. E o segundo princípio agora é quantidade. Tenha em mente o seguinte: a colheita será proporcional à quantidade de sementes semeadas. É tanto que nós lemos lá em Coríntios: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Mas quem semeia muito, muito, está aqui, ó, muito ceifará. Ceifará com fartura, com abundância, ok? Isso é um princípio bíblico. Então, quanto mais eu oferto, quanto mais eu contribuo, quanto mais eu semeio neste aspecto, eu tenho a possibilidade, sem dúvida alguma, pela palavra e a promessa de Deus, de ser abençoado. Nesse particular, prosperar, fartura, colher muito. Lucas 6,38 diz: dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quer dizer, com a mesma quantidade que você semeia, você também vai, certo? Colher. Está entendendo, meu querido, minha querida irmã? Na verdade, isso aqui é princípios bíblicos. O que é uma medida? Quando Lucas diz ali, uma medida, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu não tenho nenhum copo aqui para me fazer a ilustração para vocês. Mas você pega um copo, qualquer um copo, desses comum, qualquer copo, você enche ele de água. Quando chega a tampa, ou bem na beirada do copo, ele está cheio. É uma boa medida. Aí sim, recalcada, que é recalcada, você dá a água não tem jeito, mas sim com cereais. Você dá uma socadinha, né? Recalcada. Ficou bem cheio. Aí você vem e coloca mais uma outra quantidade. Aí começa o quê? Transbordar. É isso que a Bíblia está dizendo. Boa medida, recalcada. Tem a sacudida também, né? Dá uma sacudidinha, para caber mais. Aí vem, põe, aí transborda.
Oh, aleluia! É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando, amados, nós fazemos assim, ou colocamos esse princípio bíblico de Deus na nossa vida, olha, eu sei que eu falo a pessoas aqui que têm experiências profundas com Deus nesta área. Eu posso testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem me dado. Realmente, eu sempre falo lá em casa e tenho falado com os meus filhos, com a minha esposa. É realmente só Deus para fazer. Ele tem feito transbordar e não tem deixado faltar nada. Mas sabe por quê? Graças a Deus, amados. Eu posso dizer que eu e a minha casa, nós somos fiéis nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. E Deus tem nos abençoado tremendamente nesse sentido, porque eu creio nesse princípio. Vamos próximo. 3 verdades, este texto encerra. Se quero receber, preciso fazer o quê? Primeiro, se eu quero receber, o que eu tenho que fazer primeiro? Não, você está muito fraquinho, o povo não quer dar mesmo, não. Viu? Se eu quero receber, preciso fazer o quê em primeiro? Dar. Não tem outro meio. Não tem. Segundo, sempre vou receber mais do que? Sempre, amados. Sempre. Deus nos dá muito mais. É o versículo que acabamos de ler. E terceiro, eu mesmo vou determinar o tamanho da minha prosperidade. Somos nós que determinamos isso, não é Deus, não. Somos nós, mediante a nossa liberalidade, mediante a nossa generosidade, mediante a nossa disposição, é que Deus vai nos dar, é que Deus vai nos prosperar. Próximo slide, vamos lá, o tempo passa tão rápido. Você sabia que Deus também fez uma semeadura de qualidade? Sim. Deus plantou Jesus no mundo para colher uma família de muitos irmãos. Jesus era o melhor que Deus tinha. Deus não mandou o anjo Gabriel, Deus não mandou Miguel, Deus não mandou outro anjo. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho. Ele deu o melhor para nos salvar. Para que hoje eu e você pudéssemos pertencer à família de Deus. Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão mais velho e eu e você como nossos irmãos em Cristo Jesus. Olha só, Jesus era o melhor e também a maior quantidade que Deus podia plantar era o seu único filho. Próximo slide. Terceiro princípio, o princípio da proporção de dar. Não espere ter muito para semear muito. O pouco que você tem é o muito que você pode semear. Parece muito difícil semear muito quando temos pouca semente em nossa mão. Porém, o muito é contado proporcionalmente ao que temos. Olha o que diz Lucas 21, versículo 4. Todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobravam. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quem foi essa mulher? A viúva. As crianças sabem, a ofertinha da viúva pobre. A Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha. Cuidado, amados, às vezes alguém contradiz e às vezes interpreta isso aqui um pouco equivocado. Né? Olha, eu dei tudo o que eu tinha, a oferta, tudo que eu tinha. A viúva aqui, amados, a Bíblia diz que ela deu tudo. Era realmente tudo que ela possuía. Ela entregou de oferta. Esse tudo aqui é no literal mesmo. Ela entregou tudo de oferta. Era o que ela tinha. Quem já fez? Não levante a mão. Acredito que nenhum de nós aqui nunca fizemos isso. De entregar tudo como oferta na casa de Deus. Próximo, vamos lá. Quem pensa que a proporcionalidade na semeadura financeira na obra de Deus só diz respeito ao dízimo, está completamente equivocado. Vejamos novamente o texto que trata da contribuição dada pela viúva pobre. Lucas 21, 4 diz, todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. É fácil dar o que sobra, né? Mas esta mulher, ou a viúva, da sua pobreza, mesmo sendo pobre, ela deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento ela deu para a obra de Deus. Próximo.
de acordo com o texto, responda proporcionalmente. Quem semeou mais ou quem semeia mais? Aquele que tem apenas uma semente e semeia esta única semente, como fez a viúva pobre, ou quem tem 100 sementes e semeia somente 50 das 100 sementes que possui? Responda consigo mesmo. Vou repetir a pergunta, que essa pergunta é interessante. Proporcionalmente, quem semeia mais? Aquele que tem apenas uma semente, uma única semente, e semeia esta única semente, como fez a viúva pobre, ou quem tem 10 ou 100 sementes e semeia somente a metade, ou uma parte dela. Lembra de Ananias e Safira, entregou só uma parte dela. Né? Então é uma pergunta que eu tenho que responder comigo mesmo, e você responder com você mesmo. Próximo. Princípio da espera. Depois que plantamos, nós temos a expectativa e nós temos que ter a paciência que todo aquele que trabalha na lavoura, eu nunca trabalhei, mas a Bíblia nos fala e a gente já ouviu, tem experiência de irmãos que trabalharam na lavoura. Há uma expectativa, há uma espera. Principalmente se o tempo não estiver favorável, né? Há poucos dias atrás já tinha gente entrando no desespero, né, irmão Jéssica? Porque as chuvas demorou, e já ouvi alguns comentários que por aí algumas lavouras se perderam por causa da demora da chuva. Tem o processo da espera, amados. Olha só, depois que plantamos muitas sementes boas, é preciso ter paciência e esperar o nascimento dos frutos. Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecidos. Sabe por que muitos, às vezes, está perto de alcançar e não alcança? Porque ele desfalece. Diz a não contribuir tanto. Olha essa igreja aqui, pastor. Cada tijolo desse aqui, olha, eu ajudei muito, eu fiz muito, já contribuí. Olha, você não sabe, quantas campanhas, quantas galinhadas, tantas pamonhadas que eu fiz. Tá? Tem gente assim. Não contribui. Às vezes, irmão, estava perto de receber. Isso, não é eu que estou falando, a palavra. Ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo. Ao tempo de quem? Não é o seu, não é o meu, é o tempo de Deus, nós ceifaremos. O que não pode acontecer é nós desfalecermos. Não podemos. Próximo. Não fique olhando com desconfiança para o que foi semeado. Não murmure. Enquanto espera, regue o campo e proteja das pragas e ervas daninhas que procurarão devorar a semente plantada. Profetize uma abundante colheita. Então depende de você, amado, de crer na promessa de Deus. Olha o conselho aqui, profetize que em nome do Senhor Jesus você terá uma boa colheita, uma abundante colheita, uma abençoada colheita, porque Deus é que fez a promessa de nos dar uma abundante colheita. Próximo. Lança o teu pão sobre as águas, Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Porque depois de muitos dias, o que vai acontecer? Acharás. Eu não tenho tempo para falar sobre este versículo, mas tem um fato interessante que os judeus faziam na época. Por que Salomão escreveu isso aqui? Lança o teu pão sobre as águas, certo? Mas nós não temos tempo, o horário passa tão rápido. Vamos lá, não fique olhando para as circunstâncias, lança a tua semente com fé. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Guarde esse versículo, Provérbios 11, guarde isso no seu coração. Não fique olhando, amados, para aqueles que estão murmurando. Não fique olhando para aqueles que falam, não, já fiz, já isso aí, ó. Tal. Não fique olhando para isso, não olhe para o tempo, não olhe para as circunstâncias, não olhe, porque se a gente for olhar, a gente não contribui. Se a gente for olhar para aqueles, principalmente os murmuradores, nós não contribuímos. Mas se você decidiu no seu coração de contribuir, porque você acredita, você crê nas promessas de Deus,
Você acredita que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra? Você vai continuar contribuindo. Olha, eu já tive muitos motivos para deixar de contribuir. E eu sei que muitos irmãos também têm, muitos motivos. Mas o que fala forte, o que tem que falar forte aos nossos corações, amados, não é os motivos, é os princípios de Deus para as nossas vidas. É a palavra de Deus. Próximo, já estamos terminando. O princípio de não parar de semear. Faça semeadura seguidamente. Quem está sempre semeando, sempre tem o que colher. Eclesiastes 11, versículo 6, Salomão diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que Salomão está dizendo aqui? Olha, não pare de semear, semeie. Você não sabe qual é a semente que vai germinar, qual que vai dar fruto, o tempo certo. Então vai semeando, porque no seu tempo certo, ou quer dizer, no tempo de Deus, você vai colher. Olha o conselho de Salomão. É o conselho para nós nesta noite. E por último, vamos concluir aqui, Uriel. Tá? Princípio de semear com esperança de colher. Como você terá outras sementes para plantar, se não houver colheita? E é de se esperar colheitas de qualidade e sempre abundante, para que se tenha novas e melhores sementes para nova semeadora. Próximo. O princípio do replantio. Se você comer todo o fruto da colheita, ficará sem semente para nova semeadura. Separe semente de qualidade para o plantio. Tem pessoas que comem tudo, né? Come tudo. O que ele semeia. Aí ele não pensa, olha, amanhã, né? Isso aqui dá um estudo, amado. Tem gente que pensa só no dia de hoje, só o agora. Não pensa no amanhã. Não pensa que amanhã ele tem que plantar de novo. Porque o que hoje eu estou colhendo é para hoje. E amanhã? Eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que plantar. Eu tenho que ter semente para continuar plantando, continuar semeando. Porque isso é um processo contínuo, diário. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte. Chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.